Boa noite a todos, com muita alegria, muita gratidão por mais uma noite de estudos aqui da Casa de Emmanuel. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Pão Nosso. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 32. A nossa irmã Selma vai nos guiar no estudo da noite de hoje, então também convido a fazer a nossa prece de abertura. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, ao Altíssimo, não é? O nosso Mestre Jesus e a falange da Casa de Emmanuel, que faz parte do nosso estudo. Agradecemos a essa oportunidade de estarmos aqui, todos nós reunidos, em aprendizado, principalmente, né? Que o aprendizado só tem a somar a cada um de nós como espíritos. Que possamos também colocar não só como aprendizes, mas também como seguidores, aprendendo e utilizando essas ferramentas que estão ao nosso alcance para que nos tornarmos espíritos melhores. Que a falange bendita de Emmanuel esteja conosco, nos amparando, né? E nos inspirando nesta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhando a tela. Eu vou colocar aqui pelo livro que eu vejo melhor. Então, o capítulo é o 32 do livro Pão Nosso, fala sobre cadáveres. Quando já fala esse nome, cadáveres, ele soa muito pesado, né? A gente tende a achar coisa, algo assim muito pesado. Na verdade, é um estudo bem denso, né? Então, nós vamos entender o que Emmanuel quis trazer com esse título aqui para nós também. Então, começa assim, com Mateus, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Faz parte do capítulo 24, versículo 28 de Mateus. Esse versículo ele faz parte esse capítulo 24 aí que é sobre a sermão, me deu branco, viu, Juliana? Sermão profético. Isso aí. Ele faz parte do sermão profético, né? Então, assim, para entendermos tudo, né, teria que ler desde o capítulo 24, que fala sobre o sermão profético, todo ele, né? E nessa questão aqui desse item, né, que ele fala por onde estiver o cadáver aí se ajuntarão as águias, que é uma continuação da questão que ele dá um alerta aos discípulos deles com relação à vinda de falsos profetas e falsos cristos. Isso é um dos itens do sermão profético, para que não siga a eles. Mas Jesus está ali, vão lá, não vão. Ele sempre fala assim, né? E por essa questão aqui, porque na verdade, é um despertar, é um chamamento para que nós, né, espíritos, despertemos com relação ao que nos é proposto aqui na Terra, né, para que nós não nos tornemos cadáveres, né? É o sentido simbólico, né, de cadáveres. O que quer dizer aqui? Espera aí. Agora eu fiz até uma anotaçãozinha, né? Cadáveres, né? É um corpo morto, né? É o que atrai, desculpa, corpo morto, quer dizer, que ele cria um campo de atração para esse tipo de aves, que são as águias, são aves de rapina. Na verdade, não são exatamente águias, né? Que seria mais que a águia não é necessariamente uma comedora de carniça. Ela até come, mas não é uma comedora como os abutres, os urubus e os corvos, né? Mas ela faz parte da ave de rapina. Então, quer dizer, quando o cadáver, né, o corpo morto, ele atrai, ele tem esse campo de atração para esse tipo de aves. As aves aqui são representadas com
os espíritos que se afinizam com esse campo de atração, né, que o corpo, né, que o corpo sugere, acaba atraindo esses espíritos, no caso, os cadáveres. O que são esses cadáveres? Né? Seriam as nossas próprias, como é que fala? As nossas próprias imperfeições, que nós temos ainda que nos melhorar, e acaba trazendo um campo de vibração muito inferior, né? Não devemos ler, né? Fazer essa interpretação ao pé da letra, né? Por isso que eu estou falando, não, os cadáveres estão relacionados à questão do ser humano que carrega mágoas, tristezas, rancores e tudo mais. Isso traz um campo magnético muito inferiorizado e acaba atraindo esses abutres, esses irmãos da mesma frequência, não é? E alguém quer comentar sobre esse versículo de Mateus? Selma, eu vou falar um pouquinho, sim, porque esse texto também, esse versículo, né, ele me chamou muito a atenção, e até fui procurar, né, junto com o Haroldo Dutra, né, que ele tem uma palestra muito, muito boa, né, que ele faz uma explicação sobre essa passagem, né? Então, no próprio Novo Testamento, né, que é a tradução dele mesmo, do Haroldo Dutra, ele tem esse título, né, Sermão Profético, e ele ainda coloca assim, grandes tribulações. Por que grandes tribulações? Porque esse evangelho de Mateus, ele é um mini apocalipse. Então, ele traz informações que, como a Selma disse, a princípio, quando você lê, é meio assustador, igual o Apocalipse de João. Então, há necessidade, né, desse olhar que a doutrina espírita nos ajuda a destrinchar, vamos dizer assim, essas palavras que, a princípio, como a Selma disse, cadáveres nos assustam, né, com uma forma assim, até muito grosseira de ler, né? E nesse evangelho, a função dele na época, né, das anotações de Mateus, era para que fortalecer a fé. Era essa a proposta, né, nos momentos difíceis, e mostrar que vai dar certo porque Deus está nesse comando, né? E a gente não pode esquecer que quando a gente pensa Mateus, a gente sabe que Mateus ou Levi é a mesma pessoa, né? A gente sabe que ele foi um publicano, né? Que ele escreveu o evangelho dele direcionado ao povo judeu. Então, quando ele fala esses textos aqui, ele entende, né, que todo mundo entendia. Por quê? Se os judeus pegando esse mini apocalipse, eles têm um entendimento. Nós é que não. Então, hoje a gente tem o olhar da doutrina espírita para trazer esse amparo para todos nós, né? E é o evangelho que ele não foi o primeiro a ser escrito, mas ele é um dos primeiros que tem como referência na própria escrita aqui da arrumação desse Novo Testamento, ele fica como o primeiro evangelho, mas não necessariamente foi o primeiro a ser escrito, né? Então, é um evangelho que cita a primeira revelação, por isso ele é o primeiro evangelho que traz aqui no Novo Testamento, já com todos esses apontamentos, né, que Jesus nos falou. Então, eu acho que isso é importante a gente saber, porque Mateus também traz para nós o Sermão do Monte. Esse, sim, é muito explorado, mas o sermão profético é um entendimento que nós ainda precisamos nos debruçar para poder entender de fato, e é isso que a Selma vai trazer hoje para a gente.
Então, alguém tem mais a falar? Eu posso continuar? Então, apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Então, eu até coloquei aqui, esse homem penitente, ele diz aí, que é o homem desperto, né? Desperto no sentido de quê? Já de reconhecer os seus enganos, que os seus sofrimentos são de responsabilidade dele e que não tem que ficar. Ele fala que precisam de recursos de combate à extinção das sombras. Quer dizer, não fica aquele que fica lá, está na mão de Deus, e não faz nada para mudar e melhorar a vida. Né? Então, ele sabe que está na mão de Deus, mas que as escolhas são nossas, né? O caminho é nosso, por isso que nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu a inteligência e o livre-arbítrio para isso. Não é para ficar esperando que ele faça por nós, não é? Então, e quando ele fala, esse primeiro parágrafo se refere a essa questão, né? A imagem do cadáver, que seria o homem, da águia, que seria um espírito inferior que se liga a ele pela sua energia, pela sua lei de atração, são os obsessores, que seja, né? Você tem que tirar esse estigma do obsessor também, né? Mas acontece, né? E só fazendo um parêntese aqui, que a Júlia falou do Apocalipse, né, também, só para esclarecer a todos, assim, que algumas pessoas sempre têm, quando se fala Apocalipse, as pessoas têm uma visão muito equivocada também com relação ao Apocalipse, né? Sempre, até por conta dos filmes que mostram, né? Aquele hollywoodiano com desastres, terremotos, avião caindo, aquelas coisas todas. O Apocalipse não é, como de fim dos tempos, não é no sentido literal, no mundo não vai acabar o tempo. Porque, na verdade, no sentido do dicionário, vamos dizer assim, o Apocalipse ele é a revelação, como a Julia falou, revelação. O Apocalipse nada mais é do que a revelação profética. Né? O sinal do fim dos tempos se trata da questão do fim de uma era que nós estamos. Você teve a era das trevas, teve a era medieval, teve a era da Inquisição, né? Nós estamos no fim da era de provas e expiações. Então, esse o sermão profético ele fala muito disso. Eu vi a palestra do Jorge Elahá, eu vou até colocar para vocês, que eu fiquei encantada com a explicação que ele deu. Vou colocar depois lá no nosso grupo. Porque essa questão do final dos tempos, na verdade, é a transformação do homem. Então, quando Jesus deu os 7 itens, né, a gente vai ver que muitos deles já estão acontecendo. Nós estamos muito próximos, né? Vamos dizer, próximos entre aspas, né? Porque o tempo não é, mas a gente está muito mais perto de chegar. A nossa transição está muito mais próxima de sair de provas e expiações para chegar nesse plano de regeneração do que nós estávamos há umas décadas atrás. Nós estamos bem mais próximos. Por isso, essa questão aqui, esse tema de hoje eu falo assim, é um chamamento, para acorda tu que dormes, aquela coisa. Porque para que nós não sejamos cadáveres, né? E é isso que essa pauta quer nos esclarecer com relação a isso, por questão questão do sermão profético que está em Mateus. Tá? Então,
Ele continua aqui dizendo, não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Aliás, desculpa, eu dei a palavra? Não, né? Então, por favor, Júlia, pode completar. Eu ou alguém mais também. Então, o que acontece? Eu fiz um apontamento com relação a esse combate à extinção das sombras. Né? Por quê? Eu coloquei aqui, existe uma regra no universo. Ninguém evolui pelo outro. Né? Ninguém empresta a luz para o outro. Então, no sermão profético, Jesus colocou a passagem das virgens loucas. Por quê? Porque está dependendo da luz dos outros. E precisamos, porque nessa passagem das virgens loucas, ali aparece que elas não foram previdentes e na hora de acender a candeia, elas não tinham lá o azeite. Então assim, a gente entende que ninguém vai acender a sua luz. A luz é própria. Então, quando ele fala aqui da combate da extinção das sombras, por quê? A gente não pode depender da luz dos outros, precisamos ter cuidado com o tempo de transição, isso que a Selma estava falando agora, porque nesse momento nós precisamos da nossa luz própria. E por que isso? É para ter o nosso coração precisa acender. O que é isso? Porque nos momentos mais desafiadores da nossa vida, nós vamos passar sozinhos. Então, a evolução é individual. Então, isso que a Selma fala, né? Dessa transição do planeta de provas e expiações para a regeneração, a gente sabe que é um processo. Agora, se eu não me transformar procurando acender a minha própria luz no meu coração, a simbologia do coração, por quê? A gente sabe que é através da doação, né, que a gente falou tanto aí na semana passada, a gente vai o quê? Melhorando a nós mesmos. Nós vamos o quê? Nos espiritualizando. E o que é isso? Né? É a gente acender a nossa luz. Então, não adianta o outro ser um farol, né, se eu não sou uma vela. Então, assim, mas eu estou perto de alguém que é muito espiritualizado, mas eu preciso fazer a minha parte dentro do meu coração. E o somatório do que você pensa e do que você sente é o que verdadeiramente você é. Então, eu não tenho como acender uma luz estando com os maus pensamentos ainda, desejando mal para o outro e não querendo fazer a minha reforma íntima. Porque a luz ela vai ser acesa, que a gente fala que eu dou uma luz, a gente vai acender a luz na hora que a gente se transformar nesse homem novo. Pode falar. É rápido. Baseando-se no que está escrito aqui, desse texto, eu fui ao estranha moral, que é o item, deixar os mortos, cuidar de enterrar os mortos. No último parágrafo da fala, eu achei bem interessante que ele traz, e quando eu li aqui, eu também fiquei assim, o que Jesus quis dizer? E o Emmanuel traz para nós com relação ao cadáver, com relação à águia. Eu enxerguei aqui neste item 8, no final, ele diz assim, não te preocupes com o corpo, pensa no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. É a preocupação, é fazermos a luz em nós. Não é? Podemos estar ligados a alguém que produz mais, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu não produzo. É o que eu entendo. Então, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porque somente lá transcorre, né, a verdadeira vida. Aqui ele fala em penitência. Né? Então, a criatura que promove a penitência, é como foi dito no comecinho, que a Júlia comentou, deixou aberto para todos nós, né, se refletirmos. Eles entendiam legal o que era isso. Tá? E nós, hoje em dia, ficamos embaraçados porque, eu vou citar, que culturalmente nós não fomos educados, né,
de uma forma, eu vou usar a palavra eficiente, me desculpem, não desmerecendo ninguém, tá? Por falta de palavras. E nós não conseguimos, assim, desenvolver um bom raciocínio pleno. Agora que nós estamos tendo contato. Então, ele diz que o penitente é uma pessoa que se arrepende, é uma pessoa, né, que ela, sendo ela espiritualizada, ou ela se propõe, né, ele encontrando alguém necessitadíssimo, ele vibra para a pessoa, ou seja, reza, faz prece, cultua esses hábitos que para nós é muito importante para o nosso avanço e até nos desvincularmos, porque no texto mais abaixo ele vai falar das questões do processo de influência, né, que é a obsessão. Aí a gente já vai abrindo o leque, entendendo essa verdade. É só isso. Obrigado aí. Isso mesmo. Eu ia até o senhor falou uma coisa que eu ia até comentar com a Júlia, que ela falou. A nossa evolução, ela é individual. Tá? Nós temos que fazer o nosso processo, nosso caminhar, né? Mas nós também temos obrigação moral de ajudar o próximo para que ele também possa caminhar. Se a gente vê uma pessoa numa situação que não está, que ele está indo no erro, ele está fazendo algo errado, a gente tem a obrigação moral de tentar ajudar. Né? Isso faz parte também, isso está no Evangelho, porque nós estudamos ontem isso, né? Pois é. Então, mas não é carregar ninguém nas costas. A gente auxilia dessa forma que o senhor falou. A gente vai dar uma palavra, estender uma mão, né? Tentar conduzi-lo a um lugar que possa ele ter uma orientação, um amparo, mas a gente tem que ter esse olhar também para o outro, né? Então, continuando aqui, ele diz aqui: não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Então, aqui, não se elimina o pântano atirando-lhe flores, por quê? O pântano é sujo, você joga flores, as flores são lindas, mas elas não vão ficar ali, não vão fazer a limpeza, digamos assim, necessária para o pântano, nem vai deixar o seu perfume lá por muito tempo. Quer dizer, o que são isso? O pântano, aí vamos lá nas interpretações, né? É como se nós estamos com a mente pantanosa, poluída, com os pensamentos negativos, né? Com os sentimentos todos conturbados. Não adianta irmos à casa espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe, ficar lá cheio de luz, limpinho, brilhante, e quando sairmos, continuarmos com o mesmo emanação mental, exatamente. A mesma emanação mental, que você acaba se poluindo novamente. Aí diz assim, a casa, eu fui lá, mas é muito fraca. O tempo que o passe vai ficar em nós depende muito da nossa condição de estar mantendo aquela vibração boa que o passe nos dá ou não. Né? Então, não é culpa da casa espírita que a pessoa vai, né, dizer. Então, o que ele fala aqui? Corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Então, você tem aquele poder, aquela mente lá, toda deteriorada, com pensamentos negativos, com sentimentos ruins, guardando mágoas, guardando ressentimentos, ira e tudo mais, você vai atrair o quê? Os corvos. E aí é onde eles vão os corvos que são o quê? São aqueles espíritos que vão por afinidade e ficam ali se alimentando daquele sentimento que eu estou emanando, né? Essa é a minha interpretação com relação a essa parte aí. Alguém que quiser completar? Seu Jorge levantou a mão ou a mãozinha ainda está da outra vez, seu Jorge? Está aberta dele, ele não tirou a mãozinha.
Então, o que eu vou falar agora, o seu Jorge, como ele participa desse estudo do livro Libertação, ele vai, depois, se ele quiser fazer algum complemento também, vai ser bem interessante. Porque quando a Selma traz isso aí para a gente, né, dos pensamentos, né, do que na realidade é a proposta, como ela traz do passe, né, de tudo isso, se a gente não entrar numa conexão com o alto, nada é válido, porque fica somente o exterior, né? Então, eu vou trazer aqui que no mundo espiritual, né, quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos estar o quê? Despidos. Porque hoje, através desse corpo físico, eu posso até iludir as pessoas com quem eu me relaciono, né? Porque eu posso cortar meu cabelo, me pintar, me arrumar, eu torno uma impressão boa para o outro. Mas no plano espiritual, tudo isso não tem mais sentido. Então, lá eu vou me apresentar tal como eu sou, como um espírito imortal, né? Então, no livro Libertação, lá no capítulo 10, tem uma passagem que no desdobramento acontece algo que impactou André Luiz. Peguei alguns trechos para a gente trazer o contexto que vai ser bem proveitoso nesses 2 parágrafos que a Selma leu. A esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. Isso é André Luiz falando. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante, sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundeza do olhar. Mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da sesta, num divã largo e macio. Com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe viu os mesmos traços fisionômicos da organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal, entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se lhe acolhem. Então, esse pequeno resumo do capítulo 10 do livro Libertação traz para nós que quando eu me desprendo, ou durante o sono do corpo físico, ou quando eu me desprender no momento da morte, eu vou me apresentar como um ser iluminado e com características sublimadas, melhores, ou como uma bruxa igual a esse capítulo? Vai depender do quê? Da minha condição. E essa condição é a gente acender essa candeia. Ah, mas é fora, Júlia? Não, é dentro, porque fora é fácil de a gente acender. Até para a gente julgar o outro, que o outro não faz. Mas o importante é a gente acender por dentro. Deixo aí se o seu Jorge quiser comentar. Fora, nós somos um. Aí eu tenho por hábito de dizer assim, você me conhece? Assim, perguntando às pessoas. Aí as pessoas, alguns dizem que sim, outros que não. Você está redondamente enganado. Então eu vou lá para a Cidade Estranha. A Júlia foi no 10. Eu volto para trás da Cidade Estranha. Era uma passagemzinha rapidinha. Questão de pensamentos. A ambiência densa, né? O André Luiz, o Gúbio adentram. Eu tenho um outro amigo deles. Se eu não me engano, eu acho que é Eloy, se eu estiver errado. Pois é. Então, estavam fazendo uma seleção. Mais à frente, acho que no capítulo 5, eles estavam fazendo uma seleção. Né? Selecionaram. Porque, deixa eu voltar aqui rapidinho. Ele fala assim: os corpos apodrecidos no campus atraem corvos que os devoram. Porque nessa cidade estranha, a maioria daquelas árvores, ou de algumas
espécies que o André Luiz observou são espíritos que estão hipnotizados, tá? É gente. Isso até eu acho interessante quando o Marco Aurélio comenta. Isso porque ele é muito bom. Marco Aurélio é muito bom, é diferenciadíssimo, tá? Uma criatura que, se vocês acompanharem, tá? Vocês ficam embevecidos, devido ao conhecimento que ele tem e a facilidade de apresentar com dinâmica. Pois é. Então, uma senhora da seleção, os atos e atitudes. A Júlia falou de uma senhora que apareceu com um perispírito, tipo uma bruxa, não é? Então, na seleção, uma moça lá que eles selecionaram, ela tinha um hábito. Se eu não me engano, se eu estiver errado, a Júlia corrija, por favor. Além do hábito da bebida, ela era uma criatura que tinha um hábito também das compulsões da área sexual. Então, houve algum equívoco na família. Pois é, ela queria ali apresentar-se de uma outra forma, mas eles, espíritos hipnotizadores, alegam-se ser senhores do mundo. E a hipnotizaram, levando, devido às suas, por não ter feito trabalho interior, íntimo, as características de uma loba. És uma loba, és uma loba. E foram, quer dizer, hipnotizando-a. E teve outros personagens também, homens de letras, né? Enfim, é mais ou menos isso. Tudo passa por quem? Por nós. Nós que não damos, nós não, né, não nos preocupamos. A Selma foi até muito feliz. Na apresentação, a gente participa, recebe passe, participa de estudo, etc, etc e tal. Aí a companhia talvez não entrou, porque não foi permitido, mas fica lá no portão esperando a gente. Quando sai, o abraço e começa. E bibi, 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 papapam, papapam, papapam. Aí depende de nós, né? Feliz aquele que conquistou, que já conseguiu dar os passos. Ponto. Bem, a Selma falou de transição planetária, a gente está falando de disfarçar e nós somos muito bons de disfarçar, né? Acho que somos especialistas, diria, em disfarçar os nossos maus hábitos, os nossos defeitos. Inclusive, toda a sociedade é construída assim, né? Para que a gente consiga subir no emprego e tudo mais, a gente tem que estar sempre disfarçando, mostrando só o lado bom, para que exatamente isso prospere materialmente falando, né? E muitas vezes, agora fazendo um link com a transição planetária, que às vezes a gente fica, ai, adoraria, quero que a transição chegue logo para o mundo melhorar. Mas será que nós estamos preparados para esse mundo melhor? Será que realmente a gente vai gostar, né? Será que a gente realmente vai gostar de viver nesse mundo onde talvez a gente não consiga mais esconder os nossos defeitos? Será que a gente está preparado para isso? Ou será que de repente a gente vai morrer de vergonha e vai implorar para reencarnar no mundo primitivo para poder, né, não passar mais vergonha no mundo regenerado, com todo mundo de repente ali enxergando os nossos defeitos e as nossas falhas, né? Então é para a gente pensar, porque não vai ter flor, né? Como ele bota ali, as flores escondem o cheiro de podre, mas ele não deixa de existir. Ele só disfarça, só mistura, mas o podre está lá. Para realmente deixar de existir o cheiro de podre, você tem que tirar, tem que não existir mais. E, e o mundo de provas e expiações são as flores. Quando a gente reencarna no mundo de provas e expiações, é como se Deus botasse um monte de flor na frente das nossas podridões. Ele nos dá essa chance, né? O corpo de carne cobre, é como se fosse flores cobrindo a nossa podridão. Então, é para a gente pensar. A gente queremos um mundo, sim, queremos. Aliás, independe do nosso querer, né? O mundo vai se regenerar, mas agora, se a gente realmente quer se regenerar, que a gente se prepare, porque no mundo regenerado vai ter menos flor para cobrir a nossa podridão. Até chegar no mundo puro, onde não vai precisar de nem mais uma pétalazinha de flor para cobrir nada. Então a gente tem que entender que esse é o caminho, né? Então não ficar desejando um mundo de regeneração como se isso viesse de fora. Porque
vai cobrar da gente. E aí, de repente, você vai estar implorando para sair daqui, porque você vai se ver não preparado para estar no mundo regenerado. Pode ir, Selminha. É rapidinho. Terminou, Vitor? Você levantou uma bola aí imperiosa. Está lá escrito lá em nosso lar, tá? Quando o André Luiz, depois que ele foi atendido por Henrique de Luna, aí tinha lá a prece, se eu não me engano, das 18 horas, e ele queria fazer algumas perguntas, aí o Silas chamou a atenção, acho que é Silas, Lísias, chamou a atenção dele, olha o teu pensamento aqui, todo mundo vai identificar o que você está pensando. Segundo aqui, você me chamou também a atenção aos corpos apodrecidos. Você falou em deterioração. O nosso perispírito, Emmanuel, não abre o leque, não quis falar. Deixa a gente, vai pensar. Olha o estudo em grupo. O nosso perispírito tem peso, ele também tem cheiro, né? E, enfim, é só isso, só para abrir o leque, para a gente refletir, contribuir, para nós, aos pouquinhos, um vai falando uma coisa e outra vai nos ajudando. Muito obrigado aí. Alguém mais? Então, essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando aos servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Então, isso que nós falamos agora, essa simbologia, né, dos corpos apodrecidos. Isso o quê? Conclamando os servidores do Evangelho, que somos nós estamos aqui, né, seguindo, não vamos dizer que estamos 100% no caminho, mas nós já temos o entendimento, nós temos as ferramentas, né? Só temos que colocar em prática, né? E fazer nossa autoavaliação, né? Nossa reforma íntima para sermos espíritos melhores, né? Então, ele fala assim, conclamando aos movimentos do trabalho santificante. Os trabalhos santificantes não é só dar comida para o pobre, faz parte, mas todo trabalho, toda obra, né? Você se colocar como um serviço voluntário, é você fazer uma leitura edificante para aquele que não pode enxergar, né? O trabalho edificante é todo aquele movimento que o próprio Jesus fazia para todos, né? Ele estava sempre trabalhando no bem, ele não olhava, ele não fazia distinção de criatura nenhuma, se era homem, mulher, pobre, rico, branco, preto, azul, amarelo, nada disso, né? Ele tratava todos de forma igual, né? Ele sempre estava com uma palavra de consolo e de salvação, né? Um caminho para salvação para aquele irmão que se aproximava dele. Então, esse é o movimento que nós precisamos ter como ferramenta, porque nós estamos estudando o Evangelho, nós temos essa ferramenta para auxiliar-nos e auxiliar ao outro, né? Não tratar ninguém com diferença, né? Porque olhar o irmão e falar dele, porque ele está fazendo errado, não é nada disso, né? Mas nós já passamos por aquilo, estamos melhores, então vamos ajudar o irmão a sair daquela situação também. Vamos mostrar para ele o caminho que ele pode também ser acolhido, sair desse situação. Isso é o trabalho santificante, é o trabalho no bem. Todo trabalho no bem, no amor, com o amor e na caridade é o trabalho de Jesus e é o trabalho santificante que ele espera de nós, né? Eu vou colaborar aí com com o que você fala aí sobre esse trabalho, e o Emmanuel também traz para nós aqui o trabalho santificante. No Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo sobre a lei do trabalho, né? E a questão 675 responde exatamente o que a Selma levantou aí para a gente. Então, 675, o Livro dos Espíritos. Kardec fez uma pergunta assim: só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Não, responde os espíritos.
o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, responde que quando o Emmanuel fala aí para a gente fazer esse movimento, né, desse trabalho santificante, também é útil, por quê? Porque vai melhorar o espírito imortal, né? A parte material, nós precisamos dela para atuar aqui no campo físico, mas nós precisamos do trabalho santificante para santificar o espírito. Só que eu não trouxe essa explicação. Isso surgiu agora diante do que Selma falou. Eu tenho aqui uma frase que quando eu estudei, isso sempre me impacta muito quando eu vou nesse tema, nessa situação, e seu Jorge também estudou com seu Marco. Temos o exemplo do irmão Jacó, né? Trabalhou tanto fora que esqueceu de trabalhar dentro, né? Então, preciso se faz construir um altar dentro do coração. É preciso voltar para dentro, porque a gente tem muito hábito de ir para fora, né? Principalmente apontar, né? Ou querer fazer algo fora. A gente fica muito atolado de coisas externas, né? E não santifica esse altar interno, né? Que é a proposta desse trabalho. Então, para que a gente possa entender, né? Precisamos usar o que já temos de melhor e multiplicar, porque nós já temos os ensinamentos do Mestre. Há 2025 anos ele veio aqui trazer para a gente, exemplificando, né? Mas muitas vezes nós enterramos as nossas potencialidades, como a parábola do talento. Então, é isso que a gente precisa estar atento. O que eu estou enterrando? O que eu já posso fazer? Qual é o trabalho que cabe a mim? Porque não adianta eu acender fora, como o irmão Jacó fez muito para fora, mas esqueceu de iluminar dentro. E a gente viu dentro do livro o momento da chegada dele no plano espiritual, inclusive diante daquele que ele doutrinava quando encarnado, né? Totalmente apagado, e ele se sentiu envergonhado. Deixa eu aproveitar um gancho aqui rapidinho que a Júlia comentou. É rápido. Quando ele desencarnou, ele teve assistência, né? Se eu não me engano, Amaral Ornelas, acho que a filha, e tinha um outro que eu não me lembro, eu não sei se é o doutor Bezerra. Não tenho lembrança. E levaram ele para a praia. É só nos chamar a atenção em relação ao apego, é esse trabalho interno que é. Eu não vou falar que é fácil, não é fácil. É reforma, é o desenvolvimento do senso moral que o Kardec coloca. Eu tinha selecionado essa 675 também, Júlia, tá? No trabalho, no finalzinho. Mas ganhando tempo. Só ganhar tempo na questão desta palavra, que a gente reflita a respeito. Ele queria, quando ele se sentiu melhorzinho, ele voltou para casa e aí os três, principalmente o doutor Bezerra, disse o seguinte: não entre, não aproxime do corpo. Mas por quê? Os fluidos gravitantes, fluido gravitante, ou seja, pertinente ao corpo, ele não estava totalmente ainda, vamos dizer assim, desenfaixado das vibrações, tá? Talvez, penso eu agora, não me lembro se alguns laços ainda plenamente não foram todos rompidos, né? E o que, por exemplo, se aqui fosse, essa garrafa aqui, se fosse um objeto valioso, porque ele teve bens patrimoniais, se aqui fosse um objeto de ouro, óleos fluidos gravitantes, eu estou mostrando mais ou menos isso só para a gente entender. Ou seja, os bens transitórios. E é isso que nos impacta e nos deixa presos. Tá? Para trabalhar isso, eu vou ficar por aqui. É cada um de nós que tem que fazer esse trabalho individual.
Só lembrando para o pessoal que está assistindo em casa que, assim, trabalho santificante é o principal, mas isso é para quem já está trabalhando muito e precisa aprimorar o trabalho para tornar santificante. Mas para você aí que está na cama, vendo TV e não está fazendo nada, trabalha, dá comida para pobre, faz por interesse. Não tem problema, porque você não tem que se preocupar em fazer trabalho santificante se você ainda nem trabalha. Então, começa a trabalhar, mesmo que não seja santificante. E aí depois você se preocupa em santificar quando você já estiver trabalhando bastante. Faça o bem sempre. Faça o bem, porque o álibi será um desses amanhã. Ponto. Verdade. Mesmo que seja por interesse, porque ela pode fazer não com boa intenção, mas a pessoa que está recebendo, ela com certeza vai fazer uma diferença, né? Então, continuando aqui, em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos, visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desses jaés, que apenas acusam os próprios autores. Então, é aquela questão, né, daqueles irmãos que falam assim, mas eu vou, eu faço, mas você só não me deixa, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, eu estou sempre indo na casa espírita, eu estou sempre dando pão, eu estou sempre fazendo isso, aquilo, mas eu continuo sendo perseguida por obsessores. Esse meu obsessor, já tomou para si, né? Quando fala meu obsessor, quer dizer, já está com ele, é dele, né? Já tomou para si o obsessor, é a posse. Porque o meu obsessor não me larga. Então, o que isso quer dizer, né? Aí ele fala assim, eu não tenho forças para me livrar dele. Eu já tentei de tudo e eu não consigo me livrar, que é incapaz de atender. Né? Aí diz que não tem forças, né? Porque o obsessor não deixa, o obsessor não sai de perto dele. Então, que ele fala assim, aí no caso aqui, conviria, porém, muita ponderação para esse já que assim, apenas acusa os próprios autores. Mas por que você tem obsessor? Né? Aqui está na minha frente. O obsessor ele só está com a pessoa porque ela criou condição para que ele ficasse ao lado dela. Não é? Então, a culpa, as pessoas têm que começar a encarar, a ter essa clareza que nem tudo é culpa do obsessor. Né? O obsessor ele só está ligado ao outro pela afinidade, até porque a pessoa mesma acaba atraindo. Né? Então, não pode dizer assim, eu não faço porque o meu obsessor não me deixa, ele tira todas as minhas forças. Faça, resista. Como Leon Denis sempre falou, que a vontade é a mola propulsora do ser. É ele que vai mover o universo. Então, se a pessoa não tiver vontade, né, de querer ser firme no propósito, não precisa nem de obsessor, ela mesma está se auto-obsediando porque ela não quer fazer. É aquele irmão lá em cima, né? Tem aquele que já despertou e sabe que ele mesmo tem que corrigir os próprios erros, e tem aquele irmão que estava ali esperando que a mão de Deus venha e dê alguma coisa a ele, que a mão de Deus caia sobre ele e livre daquela situação. Não é? Então, quando, na verdade, a própria criatura tem força para poder se livrar dessa situação. Ela tem que criar uma condição melhor para si, para que o obsessor não encontre terreno fértil para ali ficar fazendo morada, né? E fazer a obra que ele se propõe a fazer aqui na Terra, né? Que é realmente fazer a questão da doutrina,
que o Jesus já nos disse que tem que fazer, né? É praticar o evangelho. Então, ele é incapaz de atender os desígnios de Jesus? Não, ele não tem vontade. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. O obsessor, ele não tem, vamos dizer assim, ferramenta, condição de te impedir de fazer algo se você não quiser. Né? Ele vai te influenciar? Sim, mas porque você permite que ele influencie. Aí, até separei aqui, falei influenciar, eu me lembrei. Livro dos Espíritos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. A questão 459. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí os espíritos dizem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Eles influenciam, mas a influência que o espírito lhe dá vai de acordo com o seu, com como você está internamente. Tá? Mas aí o que acontece, né, tem muitas questões aqui, né, os pensamentos são próprios dele, do espírito, como distinguir um pensamento bom de um pensamento ruim, né? Ele quis aqui, pode o homem, na questão 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E eles respondem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, quer dizer, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec já está dando esse caminho para nós. Existe aqui, ó, a ferramenta para que todos... não tem justificativa para dizer a culpa é do obsessor. Não. A culpa não é do obsessor. É o que ele fala. É o chamamento da própria pessoa que traz esse irmão, né? Aí ele diz aqui, ele pode neutralizar a influência dos espíritos, sim, praticando bem, né? Pondo Deus em toda a vossa confiança, fazendo boas obras, bons pensamentos, né? E tudo mais. E, principalmente, mantendo sempre a vigilância dos seus pensamentos e das suas ações, porque o espírito se afasta porque não vai encontrar solo fértil, mas ele fica só esperando lá uma brechinha para poder voltar a influenciar. Então, a gente tem que ter a vigilância constante. Por isso, Jesus fala, orai e vigiai sempre. Né? Agora, eu deixo aí com vocês. Eu vou trazer, Selma, na Gênesis, capítulo 14. Tem duas questões que eu coloquei aqui para a gente pensar junto também com relação a isso. Né? Item 45 e item 46. Algumas frases desses itens, tá? E Kardec trouxe para a gente que os maus espíritos pululam em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos a que a humanidade está exposta neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida. E na 46 ele diz, as influências exteriores perniciosas, a obsessão resulta sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Para preservar a alma da obsessão, temos que fortalecê-la. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar por melhorar-se, o que é suficiente, na maior parte das vezes, para livrá-lo do obsessor sem a ajuda de outras pessoas. Então, a gente está aqui, Kardec traz para nós que nós estamos num planeta, né, que pulula aqui espíritos inferiores, né? Inferioridade moral pulula espíritos inferiores, por quê? Porque a moral dos habitantes também é inferior. Então, isso faz o quê? Uma junção. Agora, temos armas para nos defender, né?
primeiro, a proposta de nos reformarmos, né? De a gente compreender que não é o outro, a gente não pode botar no outro a condição do meu problema. O que eu posso fazer desde já para que isso possa ser melhorado em mim? E também, quando a gente, nessa questão que a Selma trouxe, tem uma 469 do Livro dos Espíritos, que lá no finalzinho, Kardec perguntou através de que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem. Isso a Selma já trouxe. Né? E colocar confiança em Deus. Mas, no final, numa parte dessa resposta dos espíritos, tem lá uma situação, uma frase que eu achei bem interessante. Desconfiai, principalmente, daqueles que vos exaltam o orgulho, pois vos pegam pelo vosso ponto fraco. Então, olha onde eles vão acessar. Vão acessar onde eu tenho maior inferioridade moral, né? E quando a gente fala também a respeito do obsidiado, a gente também tem que pensar o seguinte: a vida é de relacionamento, certo? Cada um de nós nos relacionamos com quem temos sintonia, podendo ser encarnados ou desencarnados, intensificando nossas fraquezas, defeitos e trazendo para o coração um sentimento de revolta com Deus, com as leis divinas, sentimento de tristeza, de desânimo, de ódio, de maldade. Então, ao cuidado, estamos sendo vítimas de nós mesmos, porque só atraímos o que está no nosso coração. Então, a gente tem que ter preocupação. Eu estou sendo obsidiado, às vezes, por um encarnado, que vai trazer para nós, potencializar em nós nosso desânimo, as nossas fraquezas, sentimento de revolta contra Deus. Não, porque Deus é culpado de estar acontecendo isso com você. Então, você pode entrar nesta sintonia, né, vibrar nessas informações perniciosas e não necessariamente ser de um espírito obsessor. Então, a vigilância é muito importante e o aprendizado, principalmente, das leis de Deus, porque nós estamos já numa condição, pelo menos nós espíritas, com todo esse conhecimento doutrinário, principalmente com o Livro dos Espíritos, que é um manual de conduta que quem trouxe para nós foi os espíritos superiores, para que a gente possa nos debruçarmos ali, não para uma leitura, mas tentar extrair dali o melhor para que a gente possa, primeiramente, não condenar Deus pelos nossos problemas, porque muitas das vezes a gente delega a Deus, ao irmão, ao próximo, ao obsessor, o que a gente não tem vontade. Foi isso que a Selma trouxe, que Leon Denis traz para nós, que é a maior potência da alma. Então, nós não temos a vontade, nós estamos no comodismo, né? Porque aí eu sou vítima, eu não preciso da minha ação. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Aninha, você queria falar? Oi, não é que eu ia trazer, só assim, eu estou lendo, né, o livro, Aconteceu na Casa Espírita, e aí eles falam, né, sobre essa nossa preocupação tão grande com o material, né, e o mundo material traz tanto desequilíbrio que nós nos esquecemos que a oração é a parte mais importante que a gente tem que fazer quando a gente se reconhece nessa vibração de desequilíbrio, né, de desilusão, que a gente é tão preocupado no material que a gente esquece que uma simples oração faz com que tudo isso modifique. É isso. Verdade. A prece ela tem uma força muito grande, qualquer menor que seja,
Mas aquela que a gente faz com o coração, mesmo lendo uma Ave Maria ou um Pai Nosso, mas a gente faz com o coração, ela irradia ela tem uma emanação tão grande, tão forte, e as pessoas realmente, assim, são poucas, né? Vamos dizer assim, dentro das questões religiosas que realmente fazem uma prece sincera, né? Fala, João. Com relação ao que a Júlia falou, não existe só o obsessor desencarnado, né? Tem um encarnado também. E as pessoas se deixam, né, influenciar facilmente. E que a Aninha falou da acontecendo na casa espírita, também tem uma passagem em que, não sei se você chegou lá ainda, né, mas já vou dar um spoiler aqui. Os espíritos, eles influenciam de tal maneira uma pessoa lá, o orgulho dela fica tão assim que ela se sente a verdadeira azeitona da empada, né? E aí se deixa dominar completamente. Vai desgringolando tudo. E a gente tem que prestar atenção mais nos encarnados, querendo nos obsediar, do que nos desencarnados, né? Porque o desencarnado a gente atrai com o pensamento, com a sintonia. Agora, o encarnado, você não precisa atrair, não. Ele vai se chegando para você. Verdade. Então, continuando aqui. Os corvos são, né? Um homem que se afirma, é aqui, né, gente? Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão Selma, Oi. Selma, não, você parou os próprios autores, não é isso? É imprescindível lembrar. Aqui, eu não falei que os... Ah, tá. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Isso eu falei. Então, os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Isso aqui eu não falei isso junto, não? Mas tudo bem. Essa questão aqui dos corvos se aninham em outras regiões quando se alimpa o campo é aquela que nós falamos aqui com relação ao Livro dos Espíritos, da questão 468 e a 469. Quer dizer, quando nós saímos, quando que os corvos vão para outras regiões? Porque eles já não estão mais na mesma sintonia que aquele corpo, aquele cadáver tem, né? Que eles estão ali, no caso, é o cadáver. Quer dizer, quando nós mudamos a nossa sintonia, a nossa faixa de vibração, eles não têm mais de onde se alimentar. Aí parte para outro lugar. Então, é o que eu falei da questão aqui. Quer dizer, tem que mudar a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, né? Se sintonizar no bem, praticando o bem, né? Se elevando nossos pensamentos a Deus, na prece, como a Aninha falou, para que esses corvos, esses espíritos que estão aqui, que nós trouxemos perto de nós, eles sejam afastados e não encontrem mais local de repouso em nós. Né? Não é isso? Nesses parágrafos que você leu agora, Selma, eu coloquei aqui para a gente pensar. Cabe a cada um de nós fazer o uso do discernimento para avaliar, e a gente precisa avaliar isso com imparcialidade, a nossa conduta usual e a natureza da influência que recebemos. Porque, assim, a gente vive tão no automatismo que a gente, às vezes, esquece de tomar conta do que pensamos, que a gente, às vezes, entra numa rotina tão... Aquilo é tão habitual, tão usual eu pensar assim, falar mal dos outros, reclamar, me conduzir erradamente, dar umas escapulidas aqui ou ali, que isso passa já despercebido para mim. Mas a gente precisa, muitas das vezes, fazer isso, ser imparcial, para que a gente possa analisar a gente, porque a gente é que atrai, né? O que a gente já falou aqui. Né? Então, e não será possível afastar, né, esses
essas influências se a gente não remove do coração essas dificuldades. E do coração que eu digo é essa mente já com esses pensamentos que já não deveriam fazer mais parte, e com a nossa conduta, né? Quer dizer, o que eu fico fazendo durante o meu dia? Como é que... Porque, assim, eu sou aquilo que eu faço diariamente. Então, se eu me habituo a falar mal dos outros, eu sou uma pessoa maledicente. E eu já não consigo nem perceber isso. Eu sou aquela pessoa que vive só reclamando. Está sol, está chuva, está isso, está aquilo. Blá, blá, blá. Então, a gente tem que começar a observar essas condições que a gente atrai a situação complicada. E eu coloquei aqui. E o que também é preciso que a gente faça? Que a gente possa confiar nesse bem. O bem que está à disposição de nós. Nós temos uma Terra, né, um planeta que foi desenhado para que a gente pudesse habitá-lo. A gente teve uma condição de reencarnar numa determinada família, num determinado país, ter uma condição financeira, ter um corpo perfeito ou com alguma dificuldade, mas é uma ferramenta à disposição para o nosso progresso evolutivo. Então, mesmo que esse bem não nos traga, né, recompensas imediatas, porque a gente só pensa no bem quando eu recebo agora. Mas quanto bem eu tenho que eu recebo diariamente e que eu não me dou conta, né? E a gente precisa também trabalhar uma coisa muito importante dentro de nós, que é o perdão. Porque o perdão nos liberta dessas companhias perniciosas, né? E quando a gente não se liberta, né, com esse perdão, a gente acumula o que dentro de nós? O ódio. E o que acontece com o ódio? O ódio, a gente pode colocar ódio, ressentimento, raiva, vai o que? Nos escravizando. Então, é necessário que a gente comece a pensar nisso tudo e a gente tem uma receita que Jesus trouxe para nós, para que a gente possa orar e vigiar. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. E isso tem que ser interpretado, esse orar e vigiar, como um convite à vigilância. Porque nós precisamos estar vigilantes, primeiramente, com as minhas atitudes e com os meus pensamentos e com os meus sentimentos. É isso. O homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Isso aí tem muito que a Júlia falou aqui para nós com relação a essa postura que nós devemos ter, né? Da prática do bem, da vigilância, não é? Porque aquele que fica, ele fala que respira num sepulcro, né? É como um cadáver, realmente, aquele que está lá num ar viciado, né? O que é esse ar viciado, né? do mal-estar, que é do ressentimento, da ira, né? Isso só vai transformando ele numa criatura, né, morta, vamos dizer assim, né? Então, é o que ele fala, procurar renovar o próprio caminho é você ter um olhar diferente daquilo que você tem por hábito de fazer, parar de ver as coisas negativas, parar de reclamar, né? Porque está frio, porque está calor, porque está... São essas coisas, né? Procurar renovar o próprio caminho, quer dizer, que aí a tristeza, as coisas negativas, elas tendem a se afastar realmente, não é? É por aí. Bom? Oi, Selminha. A gente está com o tempo bem estourado já. Segue em frente e aí, quando você terminar, cada um faz a sua consideração final aí, focando em algum ponto importante. Tá.
Então, aí, no parágrafo final, luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, quer dizer, é como se você estivesse dentro do caixão, né? Serás seguido de perto por águias de destruição. Quer dizer, então, o cadáver interno, que nós já falamos aqui, né? Que é a tristeza, que é a mágoa, o desânimo, o orgulho, né? A inveja, a raiva, a antipatia, ressentimentos, né? Isso aí é necessário que seja removido de nós, para tirar esses cadáveres internos, esses sentimentos internos que só trazem essas aves agorentas, essas aves de rapina, que ele coloca aqui, né? Que são as aves escuras, para que elas possam se afastar. A transformação tem que ser nossa, não vem de fora, não vai ser na casa espírita, não vai ser na igreja, não vai ser no templo de Umbanda, nada disso vai funcionar se a própria criatura não fizer a sua transformação, não trouxer luz para dentro de si. Né? A luz tem que brilhar de dentro, não é? Foi o que foi falado aqui no nosso estudo, a luz tem que brilhar de dentro para fora. Nós já estamos no final de uma era, se aproximando dessa transição, nós já estamos despertos. A nossa inteligência já foi desenvolvida, não digo que está em plenitude, nós ainda temos muito que ainda desenvolver, mas nós já temos intelectualidade suficiente para compreender as coisas que são boas e as coisas que não são boas, aquilo que nos faz bem e o que não nos traz benefício algum, não é? Então, é um momento que nós temos realmente que ter esse despertamento voltado para nós, para entendermos, né, e caminharmos no bem, nesse sentido de luz e progresso. É isso que falta a cada um de nós, né? Para que, quando nós ascendemos, e assim nós também podemos ajudar, auxiliar aqueles que estão atrás de nós também. Que é importante. A gente nunca, por isso que nós vivemos em sociedade, a gente nunca vai ascender sozinho. Ascender sozinho, sim, mas nós não somos em ser individualistas apenas. Por isso que estamos aqui todos numa coletividade. É preciso que um dê a mão ao outro. É isso que eu tenho para nós. Então, para você rapidinha também, por conta do tempo, tem uma frase que está no nosso Evangelho, no capítulo 17, item 4, que diz assim, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Então, essa é a melhor frase para a gente hoje, né? Para que a gente possa, com novos pensamentos, ter novas escolhas, a gente possa ter novos comportamentos a gente geram novas experiências e novas emoções inspiram novos pensamentos. Então, há necessidade dessa renovação. E só para terminar mesmo do último capítulo, quando fala aqui do divino sol da espiritualidade te penetre, a gente vai trazer aqui um texto que está no livro de Hamed, Renovando Atitudes. E ele diz para a gente assim, o texto lógico, é grande, eu só trouxe um pedacinho. Sempre é tempo de atender aos apelos do progresso, aprender a melhorar-se. É necessário refletir, trabalhar e estar sempre pronto para aprender e reaprender. Escreveu o apóstolo Pedro que Deus julga a cada um de acordo com suas obras. As nossas obras, as quais são referenciadas no texto evangélico, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros. São nossas construções íntimas, o maior potencial que já conquistamos ou conseguimos atingir em todos os sentidos da vida. Então, que a gente possa ter essa proposta de Hamed para que a gente possa fazer essa obra dentro de nós, né? Porque Deus, como ele está na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17,
Deus julga cada um de acordo com as suas obras. Qual é a obra que eu estou apresentando desde agora? É essa a proposta que a gente precisa entender. E quando a gente pensa, né, como a Selma falou da vontade de Leon Denis, que a gente já sempre acha que é muito difícil, tudo é muito difícil. Tem lá no Livro dos Espíritos, a questão 909, que o Kardec perguntou: o homem poderia sempre vencer os maus pendores através dos seus esforços? Os Espíritos foram muito claros. Sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhes falta. Que pena! Quão pouco dentre vós esforçam-se para isto. Então, que a gente já esteja com essa proposta desde agora para nos esforçarmos. Pequenos esforços para que a gente possa acender a nossa própria luz. Isso mesmo. Graças a Deus. Agradecer a Selminha por nos guiar no estudo da noite de hoje, agradecer a presença de todos, sem vocês o estudo não existiria, e convidar o nosso irmão João, que vai estar lá pulando carnaval, mas vai abrir a live do meio do desfile lá da escola de samba para nos dar o seu saber na quinta-feira que vem, né, João? Ainda bem que é depois do carnaval, né? Bom, então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso irmão e mestre Jesus por mais esta oportunidade que nós tivemos de aprender sobre os seus ensinamentos, que nós possamos ter sempre, cada vez, melhorar um pouco a mais cada dia, que a cada dia que passa nós possamos ser um pouco melhores. E quero aproveitar também, nós que estamos aqui em oração, né, levando o nosso pensamento a Deus, junto com os nossos irmãos espirituais, nossos bons amigos espirituais, pedir aos nossos bons amigos que amparem o nosso irmão que fez a passagem há alguns dias, né, que ele seja amparado e acolhido na pátria espiritual. Nosso irmão Celso Barbosa Alves. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Possamos então levar essa mensagem cada vez mais longe e não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe com os amigos e familiares. Fiquem com Deus, pessoal. Até semana que vem. Boa noite para todos. Boa noite.